Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a nossa terceira parte da nossa sequência didática sobre modelos atômicos, tá? Nós já vimos bastante sobre a história da ciência e como surgiu, né, a ideia de estudar os modelos atômicos. Nós também vimos um pouquinho bastante sobre o modelo atômico de Dalton, certo? E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Thomson e um pouquinho sobre Rutherford. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a natureza elétrica da matéria, tá? Importante a gente retomar isso para entender o que foi o experimento de Rutherford, o que foi o experimento de Thomson, tá? Então, quando eu falo de natureza elétrica da matéria, apesar de parecer um conceito mais recente, Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga, lá na época dos filósofos gregos, 2.500 anos atrás, ele já tinha estudos relacionados com a natureza da matéria. Não da forma que a gente conhece hoje, mas já tinha algumas ideias. Por exemplo, quando ele descobriu que o âmbar, né? O âmbar é aquela substância. Quem viu Jurassic Park deve lembrar que o mosquito ficava preso no âmbar. Quem é fã de cristais, assim, de pedras, também já deve ter visto pedra de âmbar, né? Que é uma parte aqui da seiva da árvore e ela se solidifica quando entra aqui em contato com o ar, tá bom? E ele descobriu que quando ele friccionava o âmbar, quando ele fazia atrito entre o âmbar e algum outro material, o âmbar ele tinha capacidade de atrair outros materiais, tá? Na época eles só tinham conhecimento sobre isso, né? Eles acreditavam que isso só acontecia com o âmbar, não acontecia com outros materiais. E eles também acreditavam que o âmbar era lágrimas imaginárias da filha do sol, dentro da mitologia grega. Então, tinha bastante de ciência, mas a ciência naquela época ainda estava bastante atrelada com a mitologia, tá? A gente chegou a fazer esse experimento, quem teve aula comigo no passado, na sala de aula, que foi quando a gente esfregou tanto a bexiga no cabelo, quanto caneta, régua no cabelo. E o que a gente estava fazendo? Nesse momento, a gente estava fazendo atrito entre a bexiga, entre a lã e o outro material, e conforme a gente fazia atrito, a gente deixava os elétrons excitados, certo? A gente excitava os nossos elétrons. Qual que era a consequência disso? Elétron, gente, carga negativa, tá? Então eu deixava bastante carga negativa. Quando eu aproximava de outro material, carga negativa, carga positiva, havia atração, tá? Então era atraído esses elétrons, beleza? Claro que naquela época, tá, eles não tinham todo esse conhecimento. Isso aqui foi vir bem depois, tá? No decorrer da história, outras pessoas também estudaram um pouquinho sobre a natureza elétrica da matéria, tá? Muito tempo depois, lá na época da rainha Elizabeth I, o médico dela, o William Gilbert, e isso eu tô falando do ano de 1500, depois de Cristo, tá? 1500, ele estudava um pouquinho sobre natureza elétrica e ele acabou descobrindo que a propriedade de atrair os objetos não era só do âmbar, tá? Ele não era o único objeto que atraía outros, não era o único objeto que era possível eletrizar. Ele descobriu que outros materiais também podiam atrair outros corpos. Por exemplo, o enxofre era um deles e o vidro também, tá? Um pouco mais para frente, agora falando de 1700, né, 200 anos depois, surgiram os feitos, os experimentos de Benjamin Franklin. E a famosa experiência dele é essa daqui na foto, né, quando ele estava empinando a pipa, e aí um raio cai na pipa e ele sofre uma descarga elétrica, tá? Também surge aí um interesse sobre a natureza elétrica da matéria. Por fim, e mais importante para a gente agora, a gente vai ter o Michael Faraday, que a gente vai estudar bastante na física. É um ano próximo aqui do Benjamin, né? Outro contexto, outro lugar, mas a data é parecida. Lá em 1790, quase 1800, ele vai começar a fazer estudos sobre a natureza elétrica da matéria, pensando já no conceito de átomo, pensando já em experimentos dentro do laboratório. E aí, um pouquinho mais para frente, quando a gente falar
de 1850, mais ou menos, surge com Crookes o tubo de raios catódicos, tá? O tubo de raios catódicos é esse equipamento aqui, esse aparato aqui, tá? Ele continha um vidro com gás a baixa pressão, e esse gás era um gás que uma mistura de platina com cianeto. E esse gás, ele, quando submetido a uma alta voltagem, ou seja, quando eu passasse corrente elétrica, percebam que tem fios aqui, ó, esse gás ele produzia luminescência, ou seja, se eu passasse tinha um gás aqui transparente, se eu passasse corrente elétrica, eu conseguia ver a cor do gás, ele ficava aqui verde fluorescente. Não só isso, se eu aproximasse um ímã, essa placa metálica é um ímã, se eu aproximasse um ímã perto desse gás, olha o que acontecia com o feixe de luz, ele ia mudando a direção, tá? A esse experimento, o Crookes ele chamou de tubo de raios catódicos, beleza? Aqui tem mais ou menos como que funciona o cátodo, que é onde eu tenho aqui a carga positiva, o ânodo, ou anodo, onde eu tenho a carga negativa, tá? Ó, diferenças de carga, tá? Aqui as bobinas, a tela e o feixe de elétron mudando de direção, tá bom? Um desenho mais simplificado, o que está acontecendo aqui? Conforme eu mexo a placa metálica, conforme eu mexo meu ímã, eu tenho o movimento do feixe de luz para o lado positivo, quando eu tiver atração pelo ímã, né? Para o lado negativo, quando eu tiver repulsão pelo ímã, tá bom? Então, o ímã está no polo negativo. Se atrai, é porque aqui eu tenho o polo positivo. Se repele, eu tenho o polo negativo também. Tipo, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Tá. E o que vocês têm a ver com tudo isso? Talvez vocês tenham visto na casa dos avós de vocês um pouquinho sobre uma TV de tubo, que é o que a gente chama de TV de tubo. Então, durante muitos e muitos anos, ó, de 38, da intervenção da televisão, até mais ou menos os anos 2000, as TVs ainda eram TVs de tubo, tá? Então, esse experimentozinho aqui, ele proporcionou que a gente tivesse televisão. Então, a ciência está muito presente na nossa vida de forma inconsciente, tá? Então, essas descobertas que parecem tão distantes pra gente, na verdade, elas fazem parte do nosso cotidiano o tempo todo, só que a gente não percebe, beleza? E aí, depois da evolução da televisão, a televisão de tubo tem o princípio do tubo de raios catódicos, ela funciona mais ou menos do mesmo princípio, né? É o tubo, eu tenho a emissão, a questão dos elétrons, carga positiva, carga negativa, tá tudo presente aqui, tá? E a gente teve essa evolução até a gente chegar aqui em 2013 com as TVs de LCD, TV de plasma na época, agora as TVs de LED cada vez mais finas, tá? Que só foi permitido fazer esse tipo de coisa, esse tipo de objeto, com os avanços da ciência, com os estudos sobre física quântica, tá? Que permitiu que a gente conseguisse fazer esses feitos. Aí, aproveitando o experimento do tubo de raios catódicos, o Thomson, ele também continua estudando sobre a natureza elétrica da matéria, tá? A gente já viu um resuminho, né, que era o modelo de Thomson. O modelo de Thomson era o chamado pudim de passas. Então, se a gente colocar aqui, gente, por que pudim de passas? Porque ele falava que o átomo era como se fosse um pudim de passas. E as ameixas do pudim, as uvas passas, né, elas ficavam incrustadas, ó, é isso aqui. É como se o pudim fosse o átomo e os elétrons eles ficassem incrustados aqui na matéria, tá? Nessa época, ele não sabia ainda o que eram os prótons, ele só sabia o que eram os elétrons. Então, era o pudim, os elétrons, e ele sabia, de acordo com o experimento, né, porque se repelia porque tinha uma carga positiva e uma negativa, tinham cargas diferentes, ele sabia que tinha alguma coisa positiva, mas ele ainda não tinha dado o nome prótons para isso. Tá? Então, o que é o átomo para Thomson? É uma esfera positiva, tá? Que tem elétrons com carga negativa distribuídos. Qual que é a diferença entre os modelos de Dalton e o modelo de Thomson? O que o modelo de Thomson traz de novidade para a gente? O surgimento dos elétrons. Ter elétrons quer dizer que a matéria ela não é indestrutível, a divisibilidade da matéria, que a matéria tem carga elétrica,
que são casos os elétrons, então a natureza da matéria possui carga, tá? E a presença das partículas com carga, por enquanto, só os elétrons, os prótons ainda não. E tudo isso foi possível baseado no experimento de tubo de raios catódicos. Agora a gente vai parar um pouquinho, ver um videozinho bem rapidinho para entender melhor como que isso daqui acontece, tá? Cadê? Aqui. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ánodo e cátodo. Por meio de um perímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2, visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Bom, pessoal, então aqui ele fala um pouquinho, né, sobre o que foi esse experimento do tubo dos raios catódicos, o que Thomson acreditava e o que ele concluiu em relação a isso, tá? Continuando a nossa linha do tempo, quem veio na sequência, na linha histórica dos modelos atômicos, foi o Rutherford, tá? O Rutherford, ele vai desenvolver um novo modelo atômico, tá? Baseado em outro experimento interessante. Trouxe o experimento aqui, plum puddings é pudim de passas, tá? Ele fala que o pudim de passas não existe e ele vai explicar pra gente, através desse vídeo aqui, a gente vai entender melhor por quê, beleza? Então, vamos lá. Ok. Só um minutinho. Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é depois. Esse aqui. Experimento de Rutherford. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Prestem atenção nessas partículas chamadas de alfa, tá? Elas foram as partículas que foram emitidas
pela caixa de chumbo e percebam que todos esses materiais eles estão lá no bloco B da tabela periódica, são os metais. Qual que é a vantagem, gente, de usar metais? A gente viu no ano passado e um pouquinho nesse ano que os metais eles são bons condutores de corrente elétrica. Então funciona com outros materiais, mas no caso dos metais a gente consegue ver o efeito muito mais fácil. E aí ele bombardeou, né? Ele começou a jogar esse feixe de luz com as partículas alfas. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Então, voltando aqui, que eu acho que não fez a gravação. O que está acontecendo aqui? Ele está bombardeando os elétrons, a folha de ouro com partículas alfa, tá? É a partícula que ele está jogando no ouro. Então, tipo, não faz tanta diferença que gás que é só saber que partículas estão sendo jogadas. O que acontece aqui, gente? Vejam os materiais. Ele está usando chumbo, ele está usando ouro, ele está usando chapa metálica. E qual que é a vantagem da gente utilizar esses materiais? Quando a gente usa esses materiais, lembra que esses materiais eles estão no bloco B da tabela periódica. Então, eles são bons condutores de corrente elétrica, tá? Então, não é que não funcione com os outros materiais, mas com esses daqui a gente consegue ver melhor o efeito. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, que desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Beleza? Aqui, beleza, gente. Então, só voltando, acho que vocês não conseguiram ouvir a explicação que eu dei aqui. Só para ter certeza, né? Então, aqui a gente viu um pouquinho sobre o experimento de Rutherford, tá? Rutherford, ele aproveita os estudos feitos sobre a natureza elétrica da matéria para formular sua teoria. Ele descarta a questão do pudim de passas. Ele fala que não existe, porque os elétrons não estão incrustados no átomo. Eles estão em volta, em torno do átomo, tá? Ainda não tinha a ideia de prótons, de núcleo, vai surgir um pouquinho mais para frente, beleza? Então, esse daqui é a representação do experimento dele. A partícula ela bate na folha de ouro, alguns raios atravessam e outros são refletidos, tá? Vamos ver isso agora. A gente viu um exemplo muito antigo, teórico. Agora vamos ver um laboratório que mostra bem o que está acontecendo com essas partículas. Física primária. Os da área de química vamos estar abordando a experiência de Rutherford. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitida por uma fonte radioativa. Observando os seguintes comportamentos das partículas, Rutherford constatou que uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e retornava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvio ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Então nós temos aqui exposto sobre a bancada o experimento de Rutherford.
Então nós temos um feixe de laser que representa as partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa. Nós temos duas placas, a primeira placa de chumbo e a segunda placa, uma lâmina fina de ouro. Observamos que o feixe de laser atravessa, então uma grande quantidade das partículas atravessava a lâmina, uma pequena quantidade retornava. Nós temos aqui, observando os pontos, né, as partículas alfas que retornavam, e nós temos também que uma parte das partículas atravessavam sofrendo desvios. Nós temos aqui representado os dois pontos ao lado do ponto central. Então, este ponto central, as partículas que atravessavam sem sofrer desvios, aqui as partículas que atravessavam sofrendo desvios, e aqui as partículas que retornavam, que não conseguiam atravessar a lâmina de ouro. Aí está, mais um experimento da nossa física animada. O experimento de hoje trata-se da experiência de Rutherford. Um abraço. Belezinha, pessoal. Então aqui, ok, o experimento de Rutherford. Acho que ficou visível no vídeo, né, o que estava acontecendo em cada modelo atômico. E aí, continuando essa parte sobre... Aproveitando, né, que a gente está falando de natureza elétrica da matéria, um nome que não é muito citado durante os estudos da ciência, mas que também tem a sua importância, também foi muito importante, é o Wilhelm Conrad Röntgen. É um alemão, tá? Quem ele foi? Ele foi um físico e engenheiro mecânico alemão. Em 8 de novembro de 1895, percebam que ele está aqui, ó, numa época próxima, né? A época de Rutherford, ele produziu e detectou radiação eletromagnética nos comprimentos de onda, que corresponde ao que a gente chama hoje de raio-x. Então, ele começou os primeiros estudos sobre raio-x. Ele ganhou o Nobel da Física em 1901 por conta desses feitos, e em 2004, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a gente vai falar um pouco... Estava sem fone, agora foi. Acho que agora vai. Então falamos aqui um pouquinho sobre o Rutherford, a questão da partícula de ouro, como que foi feito esse experimento, e outro nome que é importante na área da ciência, mas que não é muito conhecido, não é muito falado, é o Wilhelm Conrad Röntgen, que é um alemão, tá? Quem ele era? Ele é um físico e engenheiro mecânico alemão, que em 8 de novembro de 1895, ele produziu e detectou radiação eletromagnética nos comprimentos de onda, que é o que a gente chama hoje, que corresponde hoje aos raios-x, tá? Ele recebeu seu primeiro Nobel de Física em 1901 por conta das descobertas. Ainda naquela época não era o raio-x, não era conhecido como raio-x, mas foi os primórdios do raio-x. Em 2004, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, que a gente vai usar bastante no segundo semestre, ela nomeou o elemento químico que foi descoberto mais recentemente, o 111, de Roentgênio, em homenagem a esse carinha aqui, tá? E o que isso tem a ver? O que a gente está estudando de modelo atômico e tal? Tem a ver com o nosso cotidiano, gente, muito. A gente viu a questão do surgimento da televisão por conta disso. Não vai aparecer na apostila de vocês, mas a gente vai ter a questão do surgimento do celular, surgimento do Wi-Fi, surgimento de outras N tecnologias por conta do avanço dos modelos atômicos, por conta do modelo de Bohr, por conta do modelo de Schrödinger, tá? Que vem depois. Tudo consequência desses estudos aqui, tá? Aqui. Então ele fez, através dele, ele fez esse aqui é o experimento da época, né? A questão do raio-x, tudo bem? E aqui eu mostro para vocês o avanço que isso trouxe para a ciência, para a medicina, consequentemente para as nossas vidas. Através do raio-x a gente consegue ver se tem uma fratura, cuidar melhor do nosso corpo, beleza. E aí vieram os avanços, né? Hoje a gente tem máquinas muito mais modernas para retirar o raio-x e não diretamente por causa dele, mas como consequência dos experimentos deles, outras máquinas foram surgindo, por exemplo, máquina de ressonância. Hoje a gente consegue fazer mapeamento das regiões do cérebro, tá? Mapeamento de regiões do corpo, tá? Então, tudo por consequência dos estudos desse cara, que foi consequência dos estudos desse cara, que foi consequência dos estudos desse cara, que
que foi consequência dos estudos desse cara, que veio desde de Dalton e da época dos gregos, beleza? Hoje a gente para por aqui. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre os modelos atômicos, na nossa parte 4.